onde nós vamos falar sobre cultura da experimentação, né? Vou até colocar aqui meu PowerPoint já junto aqui comigo, muito bem. Então, nessa noite aqui nós vamos falar sobre cultura da experimentação, né? Por que experimentar é muito importante nas empresas hoje? Mas mais do que falar sobre conceitos de experimentação, a gente vai falar aqui hoje, eu vou trazer também os aprendizados que nós tivemos nos programas de experimentação que a gente vem conduzindo aqui no Brain, tá bom? Então, o objetivo aqui é passar uma parte teórica, mas no final nós vamos entrar nas lições aprendidas, para vocês aprenderem com os nossos erros, com os nossos aprendizados. Isso que é sabedoria. Tá bom? Então, cultura da experimentação nas empresas, case, programa Experimenta Aí. Esse é o programa que nós desenvolvemos aqui no Brain, eu vou falar um pouquinho dele. E vou falar um pouquinho deles, do programa, e as lições que a gente aprendeu aplicando esse programa de experimentação na prática. Esse foi um programa desenvolvido por nós. Nós aplicamos uma empresa aqui no grupo e agora nós vamos compartilhar os aprendizados. Esse é um pouco do papel do Brain, pegar os aprendizados relacionados à inovação e compartilhar com a comunidade para nós construirmos comunidades, empresas e um país mais inovador. Tá bom? Mas, primeiramente, para quem não nos conhece, né, eu estou falando aqui em nome do Brain, eu vou apresentar quem que é o Brain, tá bom? Então, vamos lá. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar aqui no chat e eu respondo no final da apresentação, ok? Vamos lá. Então, o que nós somos? Nós somos um ICT. O Brain é um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, fundado pela Algar Telecom, uma das empresas do Grupo Algar. O Grupo Algar é um grupo tradicional aqui no interior de Minas, mas que está no Brasil todo, né? E uma das principais empresas do Grupo Algar é a Algar Telecom. E a Algar Telecom é a empresa que nos mantém, que nos fundou 7 anos atrás, para nós auxiliarmos eles no desenvolvimento de inovações. Então, a gente, mais do que um CT de tecnologia, né? A gente está pensando não na nova tecnologia que vai ser lançada, mas como transformar essa tecnologia em novos negócios. Que novos negócios nós vamos lançar para a Algar Telecom? Esse foi o início da nossa jornada, né? E onde nós estamos? Eu estou falando aqui de Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, mas nós estamos em Recife, no Porto Digital, nós estamos também em São Paulo e estamos em Portugal. Por que Portugal? Muita gente pergunta. Porque é a porta de inovação para a Europa. Nós temos pessoas lá estudando o 6G já, né? Muitas vezes fala-se do 5G em telecom, mas nós já estamos estudando o 6G, né? Então, Portugal é a porta de inovação, né? E nós estamos lá buscando novas tecnologias, novos modelos de negócio, novas possibilidades para trazer aqui para o Brasil e para as empresas do Grupo Algar e para a Algar Telecom. O que o Brain trabalhou nesses 7 anos de vida que ele tem? Programas de empreendedorismo, programas de Open Innovation e programas de inovação para crescimento, novos produtos, novos negócios. A gente trabalha fortemente nas empresas do grupo, e principalmente na Algar Telecom, nessas 3 frentes, né? E a gente desenvolveu muita expertise, teve vários programas diferentes, cada uma dessas frentes. E um pouco que eu vou compartilhar aqui com vocês é a frente do experimento, o programa, melhor dizendo, do Experimenta Aí, que está dentro da frente que nós colocamos aqui de programas de empreendedorismo. É um pouco o que eu vou compartilhar com vocês hoje à noite. Aqui são alguns exemplos de produtos que nós desenvolvemos, grande maioria para a Algar Telecom, foram 26 produtos nesses 7 anos, parece pouco, mas esses produtos já faturaram 750 milhões, trouxeram 750 milhões de receita. Na verdade, atualizando, já está perto de 1 bi, agora pegando os primeiros números de 2024. Isso é importante mostrar que inovação se paga, né? Nós tivemos mais de 120 ideias, rodamos mais de 60 programas de ideação, de squads, projetos diferentes. No final, nós entregamos 26 produtos, mas que trouxeram quase 1 bi
de receita para a Algar Telecom. Aqui alguns nomes dos programas. E com essa expertise desenvolvendo programas para as empresas do Grupo Algar, principalmente para o Algar Telecom, nós falamos assim, por que não pegar essa expertise e também ofertar para o Brasil, para as empresas brasileiras, principalmente as empresas mais tradicionais, né? As empresas que precisam inovar aí e que tem um histórico, né? Igual o Grupo Algar, que tem 92 anos, né? A Algar Telecom tem 70 anos. Então, a gente desenvolveu muita expertise e hoje nós temos essa iniciativa, que é o Brain Solutions, que é uma área na qual eu pertenço, que a gente leva não só para o Grupo Algar, mas para outras empresas fora do grupo, programas de treinamento e consultoria, mas compartilhar a inovação na prática em grupos tradicionais. Obviamente que é muito mais difícil, é muito diferente você inovar numa startup do que numa empresa consolidada, numa empresa mais tradicional. Isso é a nossa expertise. Aqui rapidamente vou passar aqui alguns dos nossos clientes, o nosso NPS é alto, demos muitas horas de consultoria, demos muitos treinamentos, então mais empresas que a gente trabalhou por programas de serviços que a gente oferta, né? Então são empresas dos mais diversos segmentos, dos mais diversos portes, mas a grande maioria de grande porte. E a gente mostra que as ferramentas que a gente utiliza realmente funcionam para qualquer mercado, tá bom? Basicamente é isso que eu queria falar aqui sobre quem nós somos aqui, o Brain, o ICT, fundado pelo Grupo Algar. E aí, o que eu experimento aí, que eu coloquei no slide, né? O que é isso, né? Vou me apresentar aqui rapidamente, é um slide só, gente. Simples. Experimenta aí é um programa desenvolvido pelo Brain, aqui nós do Brain, que visa promover a cultura de experimentação nas empresas através da aplicação de conceitos e ferramentas práticas. Muito se fala em inovação, muito se fala em experimentação, mas efetivamente tirar do papel, tirar do conceito e fazer acontecer, são poucas empresas que realmente fazem, infelizmente. E o programa Experimentei foi esse programa desenvolvido aqui por um time multidisciplinar aqui do Brain, não só da minha área, mas de diversas áreas aqui. Um abraço para o Matheus e para o Plínio, do time da Laura. E nós desenvolvemos esse programa aqui e implantamos na Algar Telecom, né? E é um pouco do aprendizado desse programa que nós vamos trazer para vocês. Então, a Algar Telecom, aqui só para exemplificar em termos de números, do primeiro programa, a gente já fez mais de um na Algar Telecom. A gente trabalhou com 96 executivos, 95 executivos mais um diretor. Nós envolvemos nosso primeiro programa de experimentação, nós envolvemos 96 executivos. Começamos pela liderança, fica aqui a primeira dica. Começar pela liderança. Nós recebemos mais de 149 ideias para realizar experimentos, de que vieram desses 96 executivos. Temos mais de 200 horas de mentoria prática, e eu vou mostrar um pouco isso numa das lições aprendidas, como mentoria é importante, e mais de 250 associados envolvidos. Por que associados envolvidos foram 250? Porque cada executivo poderia pegar até 3 pessoas para ajudar na realização do experimento. Então, eu vou pegar um pouco desse programa de experimentação, do que está acontecendo agora no momento, finalizando um outro programa de experimentação. Nós já rodamos um outro programa de experimentação para uma empresa fora do grupo, né? E tem outros em andamento, e um pouco dessa ideia do compartilhar um pouco desse conceito, tanto da estrutura do programa de experimentação, né, do Experimenta Aí, como também, principalmente no final, fiquem até o final, que são as lições aprendidas. Vamos lá. Por que experimentação é imprescindível, né? Basicamente, eu não vou ficar lendo textos aqui, mas basicamente a gente vive num mundo extremamente volátil, muito rápido, e a gente precisa acelerar o processo de melhoria, otimizar o tempo, os recursos da organização, priorizando aquilo que será mais impactado nos objetivos perseguidos. Ou seja, eu vou falar um pouco lá no contexto de negócio aqui,
para vocês, mas a gente precisa aprender rápido, aplicar rápido, experimentar rápido, testar rápido, ajustar o produto de forma rápida. O mantra hoje se chama velocidade. Velocidade. A gente fala isso muito em empresas tradicionais. É óbvio, gente, que uma empresa de 60 anos, 70 anos, que são vários clientes nossos aí, que a gente já trabalhou, eles inovaram. Nenhuma empresa vive 60, 70 anos e não inova. É óbvio que inova. O grande problema, hoje em dia, a diferença do passado com o de hoje é a velocidade da inovação. Nós precisamos acelerar cada vez mais. E a cultura de experimentação, os experimentos, é uma forma de acelerar esse aprendizado. E aqui, gente, prometo para vocês que eu não vou trazer muito VUCA e muito mundo Bunny, né, que todo mundo fala. Eu vou falar rapidamente aqui, ilustrar esse ponto e a gente já passa para a experimentação. Mas a gente vive aqui, como diz esse senhorzinho que dizia, né, porque ele já faleceu, mas Zygmunt Bauman, um sociólogo, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Então, as coisas mudam muito rápido, cada vez mais rápido, né? Então a velocidade da mudança é muito grande, né? E é que você olha aquela empresa grande, estruturada, que nunca vai perder um mercado e de repente perde. Então a gente veio de telecom, né? Então a Algar Telecom foi uma empresa bem menor do que os seus grandes concorrentes, né? Mas ela sempre soube jogar esse jogo. Em um dos anos mais lucrativos da Algar Telecom, né? Que a gente soube pegar uma brecha no mercado que as grandes talvez deixaram, vamos dizer assim, aparece uma empresa, uma startup, né, de Israel e joga a nossa receita de SMS a quase zero. Nós estamos falando de uma empresa que hoje todo mundo conhece, que é o WhatsApp, né, que depois o grupo Meta comprou. Então, num dos anos mais lucrativos da Algar Telecom, nossa receita de SMS chegou a quase zero. Esse é o mundo líquido de mudanças constantes. E a gente precisa trazer novos arcabouços aí de ferramentas, novos métodos, e a experimentação é um deles. Então, só para ilustrar o ponto, e a gente já entra na experimentação, aqui é uma imagem que ilustra lá no Vaticano, né, na Praça São Pedro, melhor dizendo, o pessoal estava aguardando o anúncio de um novo Papa. Né? O Papa João Paulo II tinha falecido, e aí eles iam anunciar um novo Papa, que na ocasião, em 2005, era o Papa Bento XVI. Vamos fazer um salto temporal e vamos chegar na mesma praça, só que 8 anos depois. Olha a diferença. Como é que mudou? Aqui já é o anúncio do Papa Francisco. A velocidade está aí, a mudança está aí, a internet como um acelerador, esses devices aí como acelerador de inovação é cada vez mais predominante aqui nas empresas. Se a gente não acompanhar esse ritmo, nós ficamos de fora. Por isso, a importância da experimentação, que é uma forma de aprender muito rápido, né? E também tem alguns questionamentos que eu trago aqui para vocês. Como saber o que o cliente quer? Como prever seu comportamento? Experimentando. E tem aqui algumas frases, né, Opa, passei aqui. Do Steve Ballmer, que foi o segundo CEO da Microsoft. A Microsoft teve 3 CEOs, esse foi o segundo, ficou um longo tempo, falando aqui, olha, em 2007, o iPhone é o celular mais caro do mundo e não tem apelo para os clientes corporativos, porque não tem teclado, que dificulta a redigir os e-mails. Né? Então, só para mostrar, né, que é difícil prever o futuro, né? Aqui tem o Steve Jobs, né? Steve Jobs também foi um grande inovador no mundo corporativo. Tá aqui, ó, as pessoas cansaram de nos dizer que não querem alugar músicas, eles não querem um sistema de assinatura. Steve Jobs não viu o Spotify aparecendo, né? Então esse é uma das questões aqui. É muito difícil prever o que o cliente quer. Como é que a gente tenta mitigar essas dúvidas, esses questionamentos, através da experimentação? Então, por isso que é imprescindível
que os executivos das empresas pensem experimentalmente. Então, é preciso desenvolver uma cultura de experimentação. Cada vez mais as empresas precisam desenvolver essa cultura de experimentação. Só que tem um problema. Experimentação, eu preciso utilizar o método de experimentação em projetos muito incertos, que não faz sentido você querer realizar um experimento em projetos que você já sabe o resultado final, que tem um grau de incerteza baixo. Então é natural que a gente pegue projetos que têm um grau de incerteza alto para realizar experimentos. Qual é a consequência disso? É que a taxa de sucesso em experimentação é muito baixa. Quando eu falo taxa de sucesso, é resultados positivos do experimento. Então, da Microsoft, que não é tão baixo assim. A Microsoft está aqui, ó. 1/3 dos experimentos são eficazes. Eles comprovam aquela hipótese. Eu vou falar de hipótese lá na frente. 1/3 são neutros. Eu não consigo tomar uma decisão, não parece nem que é bom nem que é ruim. Talvez eu precise fazer um outro experimento. Mas apenas 1/3 apresenta resultados negativos. Apenas não. 1/3 é relativo. Então, 1/3 dos experimentos são eficazes. No caso da Microsoft, que isso é um número muito bom. O Booking.com, que é aquele site de agendamento de viagens, né, de hotéis, de viagens, já a taxa de sucesso dele é apenas de 10% dos experimentos. Ou seja, apenas 10% dos experimentos geram resultados positivos. Vou dar um exemplo do Google, que o Google realiza por ano, como é uma empresa muito grande e de base tecnológica, praticamente virtual, vamos dizer assim, eles realizam mais ou menos 20 mil experimentos por ano, pequenos experimentos. Trocar uma palavrinha, uma sequência, um display diferente no Google Search, né? E 2% dos experimentos têm taxa de sucesso, resultado positivo. Por isso que é tão importante escalar o negócio, porque uma baixa taxa de sucesso, né, ainda se traduz em um número significativo de sucessos, né? Mas é importante a gente escalar esse negócio. Então, o que aconteceu? Já que a taxa de sucesso é baixa, apesar que os sucessos que ele traz são muito relevantes, eu descubro novos comportamentos, eu consigo um fit de mercado e tudo, por que não escalar isso? Então, a experimentação, que era uma coisa tradicional do mundo corporativo dentro do P&D, de uma área de P&D, sai agora. É importante escalar para toda a organização. Então, a experimentação não é mais responsabilidade de um único departamento, mas de toda a organização. Gente, eu vou mostrar para vocês lá na frente, uma das lições aprendidas é que o jurídico consegue inovar, o financeiro consegue inovar, a área de compliance consegue inovar, o marketing, o comercial consegue inovar, não só a área de TI consegue inovar e não só a área de P&D consegue inovar. Essa é uma das lições aprendidas, todos conseguem inovar. E é importante que a experimentação, então, saia de uma área, normalmente as empresas, a gente tem muito cliente indústria, que é uma área de P&D, vem do desenvolvimento de novos produtos, né? A inovação, o experimento está lá e perpetue para toda a organização. Beleza? E aqui só o número da Bloomberg 2019, falando que empresas que têm a cultura de experimentação têm uma taxa de retorno, uma valorização maior na bolsa. Né? E aí, quando eu falo de experimentação, gente, eu posso falar de melhorar uma filtro de um produto, né? Muda a cor ou não muda a cor daquele botão? Muda a posição daquele botão ou não daquele aplicativo? Né? Um celular rosa vende mais que um celular azul? Pode ser uma filtro de algum produto, né? Uma pequena, ou a melhoria de um processo, né? Na linha, no caixa, na hora de fazer o pedido, no terminal. Né? Mas também experimentação para novos produtos, novos negócios e novos modelos de negócio também. Né? Então, eu mudo do modelo de pago
por compra, por assinatura, né? É óbvio que esses têm graus de incerteza que eu vou mostrar no slide ali na frente. Muito bem. Então aqui, só para finalizar, em um mundo cada vez mais digital, se você não fizer experimentação em grande escala, no longo e em muitos setores no curto prazo, você está morto. É óbvio que é uma frase de impacto, né, do CEO Mark Okerstrom, da Expedia Group, né? É óbvio que chama atenção, mas a gente sabe que é muito importante realizar a experimentação para acelerar o processo de aprendizado. O time to market tem que ser cada vez mais rápido, exige mudanças cada vez mais constantes na organização. E aí, gostei que eu finalizo com essa parte, mas com essa imagem aqui que eu gostei de incluir na apresentação, né? Então, quando eu penso, às vezes, em lançar um novo produto, talvez numa organização, a gente está falando de organizações maiores, talvez isso é muito complexo. Tem variáveis financeiras, variáveis de modelo de negócio, variáveis de features do produto, tem muitas variáveis. Mas se eu quebro em pequenos experimentos, eu vou tendo bagagem, experiência e conhecimento para tomar as decisões corretas e talvez assim fica mais simples. Esse é o princípio também do ágil, né? De pegar um grande projeto e fatiar em sprints. Isso também serve aqui para o mundo da experimentação, tá bom? A partir do momento que eu vou realizando experimentos pequenos, eu vou aprendendo sobre aquele comportamento do cliente, vou aprendendo o que o cliente quer, vou aprendendo o que o usuário quer, e aí eu vou desenvolvendo, ajustando as features, e assim se torna mais simples o processo de inovação daquela solução. E aqui vamos entrar na experimentação na prática, né? Então, aqui nós temos 3 pilares do experimento aí, né? O pilar 1 é de onde vêm as ideias. Você precisa ter uma ideia, por onde eu vou começar a experimentar. O que eu vou experimentar? Depois eu preciso fazer os testes, aí eu experimento dessa parte 2, testes. E aqui no nosso programa de experimentar aí, a gente trouxe vários exemplos de experimentos, vários formatos, várias metodologias. Só que isso depende muito da ideia, da natureza da ideia. Então a gente precisa entender primeiro a ideia para definir que experimento, que tipo de experimento nós vamos utilizar. Eu não vou trabalhar o item 3 aqui nessa apresentação, senão vai ficar muito extensa, né? Então, nós vamos trabalhar a parte 1 e 2 aqui nesse dia de hoje, nessa apresentação. Se vocês se interessarem por ter os exemplos de experimento para inspirarem vocês, eu vou colocar no próximo slide o meu e-mail, aí vocês pedem para mim que eu compartilho com vocês, tá bom? Então vamos falar aqui do item 1, ideia, e item 2, testes. Primeiro, antes mesmo da ideia, nós precisamos montar um time que vai realizar o experimento. Às vezes eu tenho ideia e para fazer a experimentação daquela ideia, eu preciso montar um time. Dica, aí já vai anotando as dicas aí, gente. Monte um time multidisciplinar. Vamos supor que vocês lançam um programa de experimentação, fala com os executivos que eles têm que experimentar, que ele tem que montar um pequeno time que vai auxiliar eles na experimentação. A tendência é ele chamar colegas dele, amigos deles ou subordinados dele. Mas a dica número 1 é monte times multidisciplinares. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu peço para o diretor financeiro realizar um experimento dentro da área dele. E aí ele vai lançar um formulário para fazer uma pesquisa com os clientes internos que utilizam a área. Ele vai mudar algum processo interno, sei lá, de contas a pagar. E ele quer, um dos partes do experimento é rodar perguntar o que eles querem, o que eles veem de ruim. Aí muitas vezes ele tem que criar um formulário e às vezes ele tem dificuldade. E o cara do marketing criar um forms online através de um Google ou da Microsoft é o trem mais fácil do mundo. Então, tendo a ideia, ou até mesmo antes da ideia, criar grupos multidisciplinares ajuda na condução do experimento. Então fica a primeira dica aí. De onde vêm as ideias? Aí, gente, normalmente as ideias vêm de tendências, de dores, de oportunidades, de entrevistas já realizadas com o cliente, de pesquisas, de tendências, né? Então, depende da ideia.
Talvez para elaborar um pouco mais a ideia, para aquele grupo definir a ideia do o que eles vão experimentar, vale a pena talvez usar ferramentas tradicionais, não inventar a roda, um business model canvas, uma proposta de valor, funciona muito bem para essa parte do grupo definir qual que é a ideia. Então, ele vai definir qual que é a dor, qual que é a oportunidade, o que ele quer experimentar, o que ele quer comprovar. Então, o business model e a proposta de valor ajudam bastante nesse processo. Tomar cuidado. Vamos supor que vocês vão lançar um programa e pede para o pessoal fazer experimentos. Aí o pessoal vira e fala assim, olha, eu estou pensando em lançar um novo modelo de negócio para o nosso produto principal. Não. Se é o primeiro programa de experimentação, gente, evite ideias com muita complexidade. Por quê? Vou falar um pouco sobre hipóteses, mas ideias com muita complexidade, tipo lançar um novo modelo de negócio ou até mesmo um novo negócio, exigem muitos experimentos, porque tem várias hipóteses. O cliente vai querer, vou conseguir comprar o produto no preço que o cliente tem interesse, eu consigo o fornecedor correto. Então, quem vai me oferecer aquela solução tecnológica, então é muitas variáveis. Então, tente fazer com que as pessoas façam experimentos mais simples no início. Pegar o jeito e depois aí pode acrescentar e pedir para eles aumentarem o nível de complexidade do experimento. Tá bom? Vamos lá. E aí a parte 2, né? A gente falou parte 1, ideias, a parte 2 é os testes. O que eu estou chamando de testes aqui? A gente tem a ideia, eu vou transformar essa ideia em hipóteses, chaves. Vou falar um pouco do que é hipótese. Aí eu realizo o experimento e aí eu tenho aqui, vou aprender e decidir com o experimento. Então, qual que é o grande? Então, se eu chamar hipóteses, mais experimentos, mas o que eu aprendi com o experimento, eu tenho aprendizado, redução de incertezas e riscos. Vou lançar um programa internamente de experimentação para aumentar a receita da empresa, esquece. Para desenvolver cultura de experimentação. O financeiro vai tentar melhorar alguma coisa, o marketing, obviamente, vai tentar trabalhar alguma coisa melhor, a experiência do cliente, aumentar as vendas. Mas o grande benefício de um programa de experimentação é acelerar o processo de aprendizado e a redução de incertezas e riscos. Esse é o grande benefício de se realizar uma experimentação, tá bom? Claro que a consequência, se eu for aprendendo cada vez mais, reduzindo cada vez mais os graus de incertezas, eu reduzo o custo, o risco, e aí eu consigo criar um produto, uma solução, um novo processo mais assertivo. Isso, consequentemente, vai me trazer mais resultado financeiro ou redução de custo, ou um aumento da receita, tá bom? Então, esse é o grande objetivo dessa fase 2. O mais importante aqui é alguns conceitos simples, né? Eu não vou me estender em cada um aqui dos conceitos, mas transformar aquela ideia em uma hipótese. Né? Então eu vou ampliar aqui minha tela para mim, mas hipótese vem do grego de suposição. Né? E a hipótese é o principal instrumento, é onde você começa o experimento, é transformar aquela ideia em uma hipótese. E essa hipótese tem que ser testável e tem que ser precisa. Então, uma dica aqui. Normalmente a hipótese sempre começa com acreditamos. Então, eu tenho a ideia de que talvez eu abrir a loja 1 hora mais tarde não vai afetar minhas vendas e eu vou economizar nessa 1 hora em energia, em horas de homem trabalhado e tudo. Então, aqui eu transformo essa ideia em uma hipótese. Aqui está o formato bonitinho embaixo. Acreditamos que abrir nossas lojas 1 hora mais tarde não vai afetar a receita de vendas diárias. É um exemplo de ideia que eu transformei no formato de hipótese. Dica número 1. Coloca acreditamos no início, que aí o resto da sentença da hipótese já ajuda. Aí, o que é um bom experimento, né? Eu preciso definir o que, quem, onde e o que eu vai compor o meu alimento do experimento. E eu preciso coletar evidências. Como é que eu vou ver se vai aumentar ou não, vai afetar ou não a receita da loja se eu abrir 1 hora mais tarde? Evidência, fica claro, é o faturamento, né? Então, evidência é o que você usa para apoiar ou refutar as hipóteses que sustentam a sua ideia. São os dados que
você gera em pesquisas ou experimentos, elas podem ser fracas ou fortes. Então eu tenho uma ideia, transformo em hipóteses, escolho o melhor formato de experimento que faz sentido para comprovar aquela hipótese, e aí traz a evidência clara, e aí eu tomo a decisão ou não. Tá bom? Então, eu não vou dar o exemplo aqui, como eu falei, de vários experimentos, porque depende muito da ideia, mas me peçam aqui que eu mando para vocês um compilado de possíveis experimentos, graus de incerteza, custo de investimento deles. Porque tem experimentos, gente, que não custa nada fazer. Talvez criar uma landing page para o pessoal do marketing não custa nada, né? E tem experimentos que me dão respostas mais concretas, outras não tão concretas assim. Então, querem alguns exemplos de experimentos, eu envio para vocês, basta mandar um e-mail para mim, tá bom? E aí, gente, esses são os principais conceitos de experimentação. É importante dizer, se você vai implantar um programa de experimentação, cuidado para não ser muito, vamos dizer assim, cientista, matemático. Ou seja, aquele experimento foi feito de uma forma matematicamente correta, viável, senão você começa, imagina um financeiro olhando isso, né? Os métodos de experimentação, a grande vantagem de um programa de experimentação é fazer com que o executivo salte no escuro, teste, converse com aquele cliente final, possível cliente envolvido, mais do que critérios estatísticos, vamos dizer assim, e puramente matemáticos. Então, essa é uma das lições aprendidas que a gente fez. Muitas vezes a matemática lá das evidências não foi tão precisa, mas o aprendizado foi. Para nós, o que vale no executivo é o aprendizado. Tá bom? Então, vamos a algumas dicas aqui para começar um programa de experimentação. Então, falei aqui um pouco quem somos nós, falei um pouco por que tem que experimentar, falei um pouquinho da estrutura de uma experimentação, e agora falei assim, não, eu quero implantar na minha empresa. Então, vai aqui algumas dicas. Eu quero implantar a cultura de experimentação na minha empresa. Então, eu vou dar algumas dicas aqui do que a gente aprendeu implantando nas outras empresas que são os nossos clientes. E a primeira frase que eu trago para vocês é o seguinte: se o curto prazo mata a inovação no café da manhã, lembra? A cultura mata a estratégia do café da manhã. Eu gosto de falar o seguinte, que o curto prazo mata a inovação do café da manhã, né? É uma inspiração aí que eu trouxe dessa frase famosa. Imagina um programa de inovação que não vai me trazer tantos resultados financeiros no curto prazo. Eu estou visando mais uma mudança de modelo mental, mindset e comportamental. Então é óbvio que o curto prazo vai matar. Então uma das ideias que eu trago aqui, sugestões para vocês, é criar um programa, igual nós criamos o Experimenta Aí. Então essa é uma das primeiras dicas. Cria um programa, movimenta a organização, fala o que está acontecendo, espalha, né? Esse é o mais importante. Então isso ajuda a movimentar a organização. Se possível, tá aqui se possível no final, mas talvez é o primeiro, atrele aos objetivos de remuneração variável. Muitas vezes o executivo, e aí outra dica, comece pela liderança, né? Porque a liderança tem que dar o exemplo, ela tem que sentir na pele. Então a gente começou pelos nossos executivos, né? Talvez comece pela média de liderança, né? Mas comece pela liderança. E se possível, atrele a realização do experimento a algum objetivo específico dele de remuneração variável, né? Então, que atrele um pouco. E aí ele vai conseguir, ele vai ter uma ideia melhor para executar, aí, um incentivo maior, melhor dizendo, para executar o experimento, né? Então, atrele aos objetivos de remuneração variável, caso sua empresa tenha, e se possível. Talvez, muitas vezes, a empresa tenha uma remuneração variável relacionada a financeiro, mas é soft skills, é cultural, e aí você encaixa aí. Crie uma premiação, né? É bom, o pessoal gosta de gamificação, então vamos premiar
os 10 melhores, os 5, os 3 melhores experimentos. Comece com experimentos de baixa complexidade. Então, gente, não. Se lança o programa e aí chega o cara do comercial e fala assim, eu quero fazer um experimento onde eu vou lançar um novo modelo de negócio, é mais difícil. Né? Exige vários experimentos para se chegar a essa conclusão. Eu preciso testar várias hipóteses. Então, para começar, gente, ninguém começa correndo a maratona, tem que começar caminhando. Então, comece com experimentos de baixa complexidade. Né? É importante dizer que todas as áreas conseguem realizar experimentos. Talvez o experimento é mais comum na área de TI ou mesmo na área de P&D, mas o jurídico, o financeiro, a área de compliance, todos conseguem realizar a experimentação. Tá? Então, não tenham medo. Podem pedir para todos. Uma das grandes questões aqui, e aí é comportamental, que a gente aprendeu, foi o medo do erro. Então, eu coloquei aqui, olha, o executivo foi feito para dar respostas corretas e ele é cobrado para não errar. O executivo ele tem medo de mostrar que aquela ideia dele está errada. Então, a tendência dele é de jogar na margem de segurança. Então, o que acontece num programa de experimentação? Gente, faz sentido eu usar um programa de experimentação para projetos muito incertos. Só que a tendência natural do executivo, como ele é pago para não errar, ele tende a escolher projetos que ele já sabe do resultado. Eu vou criar um novo programa de, de fidelidade. Ele já sabe, já fez pesquisa, já contratou uma consultoria e tá, ele já sabe que vai funcionar, por exemplo. E aí ele escolhe isso como experimentação. Não é, ele já tem uma margem, ele já sabe que vai funcionar. Então, assim, quando a gente lança um programa disso, a tendência dos executivos, principalmente a liderança, é propor projetos com um grau de incerteza baixo, né? Fica na área de domínio dele. Aí não faz sentido eu realizar experimentos em projetos com um grau de incerteza baixo. Por quê? Qual é o problema? Eles confundem erro com hipótese não validada. Então, se eu tenho aquela hipótese que se eu abrir uma loja uma hora mais tarde não vai afetar minhas vendas, se afeta minhas vendas, ele considera aquilo como erro. E não foi um erro, gente. Eu fiz um experimento. Foi uma hipótese não validada. Estou falando isso, estou gastando tempo aqui, mas é porque eu já vi executivos de alto escalão não querendo apresentar sua experimentação porque o resultado do experimento foi negativo. Negativo, assim. A hipótese não foi validada, mas ele aprendeu com aquilo, ele evitou o erro, ele evitou investir, talvez, naquele novo site, porque ele sabe que o cliente, ficou sabendo agora que o cliente dele não acessa mais aquele site, né? Entendeu? Então, esse é o mais importante. Na hora do programa, assim, tem que criar um ambiente de segurança. Né? Tem que falar assim, cara, é normal errar. Lembra do Google, 2%, Microsoft, 30%, Booking, 10%. Né? Se a gente roda um programa de experimentação e 50%, 60% das hipóteses são validadas, quer dizer que o pessoal jogou na área de confiança. Ele rodou o programa de experimentação naquilo que já sabia a resposta e tinha um grau de incerteza baixo para ele, entendeu? Então esse medo do erro é importantíssimo, importantíssimo. Tá bom? E algumas observações importantes aqui. Cuidado com a época do ano. A gente vai montar um programa de experimentação, certo? Vocês vão montar um programa de experimentação. Vamos implantar na sua empresa. Gente, se for uma época, por exemplo, final de ano, que todo mundo sai de férias, que o cliente está de férias, ou que eu preciso entregar o BP para o ano que vem, eu estou fazendo várias reuniões estratégicas, esse não é o momento de criar um novo programa de experimentação. Lembra? Café da manhã, experimentação, vai morrer entre entregar um novo orçamento para o ano que vem, ou rever o faturamento, ou rever o orçamento de vendas, né, o meta de vendas, melhor dizendo, e cuidar de programa de experimentação, óbvio que
rever a meta de vendas, reestruturar a equipe comercial, o que for, é mais importante. Então, cuidado com a época do ano. Tenta pegar uma época menos conturbada. Então, virada de ano normalmente não é muito bom. A gente já passou por isso. Não demore muito com o programa, máximo 3 meses. Então, o programa eu lanço o programa de experimentação. Eu explico a importância do programa de experimentação. Às vezes eu faço workshops e mentorias com o programa de experimentação. Eles têm um tempo para realizar a experimentação. E aí, quando o tempo, eu falo o seguinte, uma experimentação pode durar uma semana, pode durar 15 dias, pode durar 30 dias. Mas com 15 dias e uma semana, eu já tenho insumos, né, interessantes. Depende do experimento, óbvio. Então, pensa assim, 3 meses. Um mês para lançar e formar o pessoal em experimentação, outro mês para realizar o experimento, e um último mês, no máximo, para eles pegarem, compilarem o que aprenderam, estruturarem uma apresentação e fazerem a apresentação, por exemplo, uma banca. Então, no máximo, 3 meses aí para rodar um programa de experimentação. Dá para fazer com menos? Dá. Mas aí você vai acelerar demais. Então, põe aí 3 meses. Experimentos devem ter equipes pequenas, então não adianta o diretor vai rodar o experimento e ele vai montar toda a área de 20, 30 pessoas para montar a equipe de experimento. Não. No nosso caso, quando a gente rodou a primeira vez na Algar Telecom, o executivo podia escolher até 3 pessoas para ajudar a compor a equipe dele para auxiliar no experimento, tá bom? Então, de 3 a 5 tá ótimo. Ter um patrocinador forte ajuda. É óbvio que se você vai lançar um programa de experimentação, tiver algum executivo de renome, um vice-presidente ou um presidente que vai na frente, que convoca, que divulga, que promove, ajuda demais a conta. Gente, nós estamos disputando isso com o dia a dia da pessoa. Eles têm que entregar o que foi acordado no ano, mas realizar um experimento. Então, precisa de ter um patrocinador forte. E é importante dizer que o experimento, é possível rodar experimentos sem custo. Então, um exemplo é que quando a gente foi lançar nosso primeiro programa de experimentação, alguns executivos perguntaram, mas cadê a verba adicional para realizar o experimento? A gente não tinha. E aí todo mundo começou, ok, não pode, como assim? Vou realizar um experimento sem um orçamento adicional, sem uma grana adicional? Não dá. É possível rodar. Eu falei aqui anteriormente, o marketing, criar uma landing page para fazer uma pergunta para os seus clientes, não custa nada. Né? Criar um forms, né? Às vezes criar um protótipo visual, uma apresentação simulando um novo serviço. Gente, é possível realizar experimentos sem custos. Principalmente que eu estou falando aqui de experimentos de baixa complexidade, certo? Estamos chegando aqui no final, gente. E algumas observações importantes. Faça mentoria com os grupos de forma constante. Então você vai lançar um programa de experimentação. Explica para eles o que é o programa de experimentação. Dá um treinamento para eles de programa de experimentação e vira as costas e espera o resultado, não dá. Então o importante aqui é o seguinte, eu estou te mentorando. Porque às vezes, quando ele tem a ideia, às vezes ele tem dificuldade de transformar numa hipótese. E aí, depois da hipótese, que tipo de experimento é o melhor para que ele comprovar ou não aquela hipótese? Então, você tendo uma equipe que mentora os grupos, auxilia os grupos nesse processo, é muito bom. Então, mentoria dos grupos é muito importante. Pós-treinamento, mentoria. Explique que a hipótese invalidada não é a mesma coisa que erro. Isso eu já falei nos slides anteriores. Então, é apenas uma hipótese invalidada. Qual que é a grande vantagem de uma hipótese validada? Então, muitas vezes você ia gastar dinheiro para implantar aquilo e não vai gastar mais, porque você fez um experimento comprovando que o cliente não se interessa para aquela nova feature, né? Ou sou um alerta para você. Peraí, o cliente falou que não. Eu já ia contratar o fornecedor para desenvolver. Eu seguro, eu reanaliso, eu lanço um novo experimento, eu testo, eu converso, eu aprofundo mais naquela questão. Essa é a grande vantagem da hipótese invalidada.
Se eu lanço um programa, é importante, fora a comunicação constante, fora o treinamento, fora a mentoria, é importante que as lições aprendidas que a gente termine com um evento final, onde todos os grupos apresentam seus experimentos, se for possível. E os outros grupos aprendem e escutam os experimentos dos colegas e aí se aprende muito, né? Ah, Flávio, mas eu tenho 96 executivos, igual a gente está falando. Como é que todos escutam o experimento de todos? Então, eu seleciono, eu faço uma seleção, crio um critério de acordo com o experimento, complexidade, aprendizado e o que for. Eu crio um critério e seleciono os 10 primeiros experimentos, os 10 experimentos mais interessantes. Faço um evento, esses grupos apresentam para uma banca, essa banca faz questionamentos, perguntam, esclarece dúvidas em relação ao experimento e depois vota no que eles acharam melhor e você premia o primeiro ao 10º ou o primeiro, o segundo e o terceiro. Né? Mas é importante também que os grupos vejam o trabalho de outros grupos para se aprender também. É um aprendizado mútuo. Né? Beleza? É isso, né? Acho que eu passei pelos principais aprendizados. Aqui, dicas de livros. Essa cultura da experimentação aqui do Stephen Tonk aqui é muito bom, está em português, todos esses dois. Ele passa um pouco sobre como desenvolver a cultura de experimentação, por que é importante, o que são experimentos, né? Ele aprofunda um pouco mais em metodologias, né, as estatísticas de um experimento. Vale a pena ler esse livro. E o teste Bruce-Zadia dá exemplos de vários tipos de experimentos que podem ser feitos. Depende da ideia, depende da hipótese. Basicamente é isso. É isso. Né? Queria agradecer aí a presença de todos aqui nessa live, os que estão ao vivo e os que vão assistir. Falar que é muito importante que as empresas adotem programas de experimento, principalmente aquelas empresas que estão buscando inovar cada vez mais rápido. Quero dizer também que estou à disposição, eu estou aqui no LinkedIn, né? No LinkedIn tem o LinkedIn do Brain, tem o meu, que vocês podem procurar por aí, o meu perfil. Nós aqui do Brain estamos de portas abertas. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre o tema de experimentação, como é que funcionou, um pouco mais de detalhes. É óbvio que aqui a gente não expôs alguns números dos nossos clientes, né, de experimentação, porque nós temos um NDA assinado, é importante também já estou no trava-língua aqui, mas é importante preservar as informações do cliente, mas estamos à disposição de vocês para trabalhar, esclarecer dúvidas sobre como implantar um programa de experimentação aí na empresa de vocês. Tá bom? Valeu demais, abraço a todos que participaram e até a próxima.